amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amigo que fala aqui, evangelista Tiago, para a glória de Deus, que o Espírito de Deus esteja na tua vida nesse momento, e Deus nos encontrou mais uma vez, nos reuniu mais uma vez para falar sobre esse tema, vencendo as tentações, porque é um assunto muito importante para mim e você, para que eu e você podemos se proteger do ataque do inimigo. Então nós temos que evitar de entrar em tentações e evitar de entrar nesse mundo aí que o mundo incentiva pela internet, pela televisão, pelas amizades, por tudo aquilo que o inimigo puder usar, ele vai usar contra você. Então, você que é aqui, que é novo no canal, seja bem-vindo, que a graça de Deus abençoe tua vida, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificação e deixa o teu comentário para que venha fortalecer a nossa fé, para que venha compartilhar a mensagem de Deus para milhares de corações de pessoas em toda parte do mundo. E você que já está inscrito no canal, seja bem-vindo, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue te abençoando e que a nossa fé continue unido e caminhando para o reino de Deus, para a glória e a vinda futura do nosso Deus em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos entrar na palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que eu quero mostrar para você, vou repetir mais uma vez, falando sobre a vencendo as tentações. A Bíblia fala sobre isso. O que é vencer as tentações, evangelista? O apóstolo Paulo, ele dá início, ele fala sobre a tentação. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim, ó, não vos tem sobrevindo a tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejas tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capaz de suportá-lo. Então Deus ele está mostrando aí que a tentação ela vem sobre o homem, mas Deus ele é fiel e ele permite acontecer essa tentação para que você venha aumentar, para ter uma experiência com Deus. Mas essa experiência é para que você venha confiar e ser fiel ao Senhor. Do mesmo jeito que Deus ele é fiel, nós temos que ser fiel a Ele, na sua palavra, no seu mandamento, na sua constituição. Então, Paulo ele falou isso aí, ó, que ele é fiel. E ele vai mostrar o caminho de escape, a solução, até aquele que suportar a tentação. Então, ele vai mostrar a porta de escape, quando você é fiel a Ele. E o inimigo, ele atenta ao homem. Jesus ele foi o maior exemplo de tentação que eu já vi na humanidade e na palavra de Deus é Jesus. Ele passou 40 dias sendo tentado pelo inimigo ali. Em Mateus capítulo 4 você vê a referência. Jesus sendo atentado ali, ele foi o maior exemplo para mim e você. Como nós podemos vencer o inimigo? Usando a palavra contra Satanás e usando outras ferramentas que é o jejum, usando oração. E a gente vai enfrentando ali o inimigo para a gente não cair nessas tentações, não deixar ele oferecer o mundo para que a gente venha pecar perante Deus. Sair do certo para ir para o erro, aí isso prejudica a nossa vida e nossa salvação em nome de Jesus. Então, adiante, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, versículo 15 ao 16 diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemos confiantemente ao trono da graça, para que possam obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então Jesus ele foi tentado, sumo sacerdote. Todo homem da terra ele é tentado. Mas Jesus ele não tinha pecado, mas ele foi como homem tentado pelo inimigo. Então o diabo tinha esse direito de ir em cima de Jesus, porque ele era homem, 100% homem e 100% Deus. Então o diabo entrou na atmosfera, no mundo do homem, no mundo de Jesus, na parte de Jesus humana, e começou a tentar Jesus ali, a perturbar Jesus. Mas Jesus confiou, foi fiel a Deus, e ficou ali na graça, na misericórdia de Deus. E Deus foi auxiliando e foi dando graça, foi auxiliando ele na necessidade, na dificuldade, na fome, na luta. Ele foi vencendo Satanás os 40 dias. Imagino que quanto Satanás atentou ali, colocou várias opções para fazer Jesus pecar, para atrair Deus e ir ao lado dele. Então nós temos que entender, a tentação é a nossa fraqueza espiritual.
O diabo só entra quando você está fraco, porque ele vê que você está fraco. No mundo animal, eu identifico o diabo como um lobo. No mundo animal, os lobos eles caçam em bando. E eles ficam observando o animal que está fraco, o animal que está doente, o animal que já está velho ali. Ele fica identificando no meio do rebanho qual é que está doente e velho. E ali ele avança em cima do rebanho dos animais e separa aquela presa com os outros grupos, separa aquela presa para ir para um lugar bem distante do grupo, afasta. E quando ele está, quando o animal está ali indefeso, afastado do bando, que o diabo sabe, o lobo sabe que ele está ferido, ele está velho, ele está doente. E ali o lobo arrodeia aquela presa e matam aquela presa, persegue ele até cansar, até ele não aguentar mais, ele, o inimigo ataca ele, o lobo ataca ele. Então Satanás é a mesma coisa do lobo. Ele observa, a Bíblia diz que ele é como um leão com fome, fica ao redor de nós observando, para quem possa tragar. Então ele fica ao redor ali observando o crente o cristão que está ali fraco na fé. E ele começa a atacar, colocando mulheres, colocando vícios, colocando armadilha de sentimento que sabe que você gosta. E ali ele usa o que você mais gosta, não é o que você odeia, ele usa as coisas que você mais ama deste mundo para lhe derrubar, para colocar você no erro, para lhe levar para o inferno, na condenação da morte. Então ele atenta a isso, e o lobo ele atenta dessa maneira, eles atacam dessa maneira. Então Satanás é desse jeito. A tentação que ele faz é dessa maneira. Ele observa, vê o crente fraco, o homem que está seco do Espírito Santo, não está cheio, está na presença de Deus, não está obedecendo. A pessoa se torna saindo da palavra, se torna doente espiritual, e ali o inimigo começa a atacar até matar a alma dele. Então a tentação nós temos que vigiar, nós temos que prestar atenção para que a gente não caia em tentação. Então temos que orar e temos que ficar na palavra de Deus em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim, porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Então, como eu falei, Deus ele ajuda, ele é fiel, ele auxilia aquele que está tentado, aquele que está passando por luta. Então, como é que ele faz? O Espírito Santo orienta você a ficar na palavra, permanecer na palavra, na oração, na graça, na comunhão com Deus ali, ligado a Deus, para que o inimigo não vê você, o inimigo não vê você doente, porque você está na luz, e na luz ele não enxerga. Então, quando a pessoa está em tentação, cai naquele mal, a pessoa se desliga de Deus e entra nas trevas. É onde ele enxerga nas trevas e começa a atacar aquela pessoa. Então, isso é importante para mim, você. O apóstolo Tiago ele fala mais sobre a tentação, Isso é importante. Em 1 Tiago, capítulo 12, versículo 14, assim: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria consciência, seu próprio desejo. O desejo que você mais ama é o que o diabo usa para você trazer, para levar você para a escuridão, para as trevas. Então ele usa uma porta, ele usa internet, ele usa amizade, ele usa tudo aquilo que vai influenciar a você ir para as trevas. Então ele usa isso. Então ele diz: feliz é o homem que suporta, é abençoado o homem que suporta a tentação, o homem que fica na luta ali, mas não desiste, é fiel, não abre mão de Deus, mas fica resistindo do diabo. E a Bíblia diz que aquele que resiste o diabo, ele foge de vós. Então resiste na fé, lute, busque a Deus, porque o inimigo ele atenta para lhe destruir, colocando problemas, situações, para querer acabar com você. Então você coloque isso no teu coração para que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Também aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 10, diz assim: filho meu, se pecadores te seduzirem, não consista. Então o rei Salomão está orientando: se pecadores, homens que vivem no erro, que não se arrependem, vivem naquele erro do vício, da desobediência a Deus, vivem naquele caminho errado, não consiste, não vá para ele, não ande com ele, como o rei Salomão está falando.
Não deixe eles seduzirem você, chamar você, fazer de tudo para você ir para destruição, para miséria. Então não aceite se pecadores lhe chamar, homens que não têm temor, homens que não respeitam, tem maldade no seu coração, não tem nada com Deus, não só em palavra, mas sim em atitude. Que tem pessoas que dizem que amam a Deus, Deus é tudo para a vida dele, mas o coração está longe de Deus, tem atitude e não obedece. Você olha para ele, não vê ele como um cristão, não vê ele como um crente, crendo em Jesus Cristo, vê ele como um falso, um mentiroso, um enganador. Então nós não devemos andar com esse tipo de pessoas para que não caiam em tentação e destruição. Em Lucas 22:46 diz assim: E ele disse-lhe: Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então a oração também faz orientar, faz ver. A oração é como se fosse um óculos. O Espírito Santo coloca como se fosse um óculos nos seus olhos e você vê o mundo espiritual. Vê que aquele caminho ali pode levar você à morte, pode levar você à destruição. Então o inimigo ele ataca você e a oração ela faz abrir os seus olhos. O Espírito Santo abre os teus olhos, você orando com o Espírito Santo, por meio da oração, revela que você está numa tentação. Então você identifica que é uma tentação de Satanás. A oração é isso. É um rastreamento, rastreia e você vê que realmente é uma tentação que é feita pelo o diabo. Eu quando vejo a tentação, eu vejo o rabo de Satanás agindo. Então eu vejo já uma marca dele ali e ali eu já me desvio e fico na presença de Deus. Então isso é importante para mim e você. Em Mateus 26:41, Jesus disse também, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o diabo ele entra no mundo do homem humano, que é o mundo do pecado, porque do mesmo jeito que ele entrou lá no Éden, em Adão, por meio do pecado ali, do fruto da desobediência, ele entrou por meio da desobediência. Ele entrou no mundo e gerou a morte, e ali entrou no mundo do homem. Então ele entra na atmosfera, ele entra no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo que ele entrou por meio da desobediência do homem. Então por causa de Adão e Eva, da desobediência, eles elegeram Satanás como governador do planeta, do mundo. Como prefeito, eu posso dizer, ele é o prefeito do mundo e o governador é Deus. Ele é o criador de tudo, Deus. Então ele é um prefeito. Então Adão e Eva aceitou a tentação dele, elegeu ele como prefeito do planeta Terra para governar sobre a população dali que vive no erro, no pecado, para viver no mundo que ele quer, porque ele quer fazer a semelhança de Deus, quer criar um mundo que seja melhor do que o de Deus para destruir, matar e roubar. Então esse é o que e é isso que a tentação faz. É isso que ele cria. Ele influencia você a pecar. Você é o pecador, mas ele é a influência. Ele é o empurro. Ele é aquela pressão que faz jogar em cima do pecador para o pecador cair na destruição, na miséria e na morte eterna. Então nós temos que vigiar que a carne é fraca. E quando a carne fica fraca, é quando o homem sai da presença de Deus, sai da palavra, se desliga de Deus e começa a entrar na escuridão. Então, se torna fraco e o inimigo começa a atacar ele, em nome de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso. Sobre vencendo a tentação, é isso. Que você devemos analisar e ver pela oração, identificar a tentação de Satanás, que nós sabemos que é tudo aquilo que vem nos destruir. Tudo aquilo que vem destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo. Mas Deus é fiel. E nós devemos ser fiel para vencer essas tentações de Satanás, como Jesus venceu lá no deserto, 40 dias e 40 noites lutando contra ele. Jesus atravessou e venceu o mundo. Nós venceremos também como ele venceu, para a glória de Deus. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo para a glória de Deus e compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o teu like e compartilhe essa mensagem simples, mas é poderosa para orientar eu e você sobre o ataque, sobre as tentações do inimigo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.